O caso de hoje se passa em Guarulhos e conta a história de uma jovem que descobriu que estava grávida e o seu destino mudou depois disso. Uma história que chamou a atenção pelo que aconteceu, obviamente, mas também pela polêmica maneira como a história foi abordada pela mídia. Esse roteiro é baseado em vídeos e artigos sobre o assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir detalhes desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia o caso, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Hoje vamos falar do caso Marcela Aranda. Como eu disse, tudo se passou em Guarulhos, que é um município da região metropolitana de São Paulo e tem uma população estimada em quase 1,5 milhão de habitantes, segundo dados do IBGE, em uma pesquisa realizada no ano de 2021. O foco da história é Marcela Aranda Tomás Batista, que estava com 21 anos quando tudo aconteceu, filha de Andréia. Ela tinha mais 3 irmãos, mas ela era a única filha. A família morava num bairro chamado Paravente ou Paraventi, em Guarulhos. A Marcela é descrita como uma jovem muito calma, muito apegada à mãe e que mantinha contato constante com a família quando não estava em casa. A mãe dela conta que a Marcela trabalhava como vendedora e sempre trocava mensagens com ela durante o dia, quando entrava e quando saía do trabalho e até quando fazia suas pausas para comer. Ela namorava um rapaz chamado Carlos, que na época trabalhava como motorista por aplicativo e tinha 26 anos. Depois de algum tempo de namoro, a Marcela descobriu que estava grávida. Apesar disso ter acontecido num momento inesperado para ela, estava tudo bem, pois aconteceu com o seu namorado, ela tinha um emprego fixo que ela gostava, e então ela passou a organizar e mobiliar uma pequena casa no quintal da família para que ela morasse quando ela tivesse o bebê e assim poder ser mais independente, cuidar do seu filho na sua própria casa. Na madrugada do dia 7 para o dia 8 de fevereiro de 2020, aconteceu uma discussão na rua onde a Marcela morava. Nessa situação, segundo moradores, houve uma briga calorosa entre a Marcela e o namorado, chegando ao ponto de os irmãos da Marcela interferirem, mas ainda segundo moradores, a Marcela não gostou da interferência dos seus irmãos. Ela ficou bastante alterada e depois que essa situação se normalizou, ela foi para casa de uma amiga e só por volta das 3 horas da manhã, mais calma, ela então voltou para casa. Quando foi pela manhã, a mãe da Marcela acordou e percebeu que a filha não estava mais em casa. Ela teria saído durante a madrugada, o que era muito estranho, pois a Marcela não costumava sair sem avisar ninguém. Ela era muito responsável com o trabalho também e aparentemente ela tinha saído sem levar nenhum objeto pessoal, somente com a roupa que vestia, o que fazia parecer que talvez ela tivesse ido em algum lugar próximo e voltaria logo. Porém, isso não aconteceu. A família, então, decidiu procurar os familiares do Carlos. Não é dito se eles sabiam exatamente onde ele morava, mas eles tentavam descobrir onde ele estava, pois talvez estivesse com a Marcela. Porém, eles não conseguiram nenhuma informação, então decidiram avisar a polícia. Foi feito um registro de ocorrência sobre o desaparecimento da Marcela. Com essa informação registrada, então, uma equipe de um programa de TV passou a acompanhar de perto o caso. Repórteres de uma emissora foram até o endereço dos familiares do Carlos e nesse momento descobriram que ele não estava lá e que havia devolvido o carro que ele usava para trabalhar, que pertencia a um parente que tinha financiado o veículo, e que na noite do desaparecimento de Marcela, o Carlos não dormiu naquela casa.
mas sim na casa de uma mulher chamada Vânia. E aqui coisas começaram a ser descobertas. Desde o início do namoro com a Marcela, o Carlos havia dito para ela que ele morava com essa Vânia, que era a mulher que ele dizia ser sua irmã, mas a Vânia, na verdade, era a ex-mulher de Carlos. Além disso, ele dizia que morava na Zona Norte, mas na verdade morava na Zona Sul. Essa mulher, a Vânia, foi entrevistada e disse que ela e o Carlos não tinham mais qualquer relacionamento, eles dormiam em quartos separados e que ele só estava morando com ela enquanto tentava se estabilizar. Ela disse também que o Carlos não era nada agressivo e que ela não acreditava que ele tinha feito alguma coisa contra a Marcela ou estivesse envolvido no seu desaparecimento. Porém, vizinhos e parentes da Vânia desmentiram essa versão e disseram que inclusive o casal, Marcelo e Vânia, já haviam chegado a se mudar de onde moravam anteriormente por vergonha dos vizinhos, que já haviam presenciado muitas brigas, gritos e xingamentos. E é dito que coisa parecida já havia acontecido entre Carlos e Marcela. Apesar do apego da Marcela com sua família, ela mantinha um relacionamento que não era tão bem-vindo assim por sua mãe e pelos seus familiares. Ainda segundo os parentes, o Carlos aparentemente foi um bom namorado no começo, mas não demorou para se mostrar violento, ciumento e possessivo. Em pouco tempo de namoro, ele passou então a agredir Marcela de forma física e psicológica. E a mãe, sabendo disso, proibiu que o Carlos entrasse na casa dela. Então o casal passou a ficar junto no carro que o Carlos dirigia. Em entrevista para essa emissora, a mãe de Marcela contou que o Carlos era bastante agressivo, que até certa vez, durante uma briga, ele acabou quebrando o telefone celular da Marcela, passando diversas vezes com o carro por cima do aparelho. Com a repercussão do caso, começaram então a surgir hipóteses, como por exemplo, a teoria de que a Marcela talvez tivesse fugido com o Carlos para recomeçar a vida em um outro lugar, mesmo que os dois brigassem muito. Mas a Andréia, a mãe, não acreditava nessa história, pois a Marcela, além de ser muito apegada à família, tinha o seu emprego fixo e estava organizando a casa para morar quando seu filho nascesse. A Polícia Civil, que estava investigando esse caso, ouviu então o depoimento da mãe da Marcela e de uma vizinha que presenciou a discussão. Ambas contaram tudo o que sabiam com detalhes, mas a mãe disse em uma entrevista que não entendeu o porquê a polícia não periciou o carro do Carlos, já que o carro estava em posse de um familiar. Uma pessoa relatou em uma entrevista que tinha visto o carro do Carlos em um posto de gasolina na noite do desaparecimento e que já tinha visto o casal discutindo diversas vezes, mas naquela data não conseguiu ver se a Marcela estava no carro com o Carlos ou não. As investigações seguiram e no dia 17 de fevereiro de 2020, Carlos, que estava sendo procurado, se apresentou numa delegacia junto com o seu advogado. Mas quando Carlos chegou na delegacia, a mãe da Marcela estava em casa dando uma nova entrevista na TV para tentar encontrar a filha. Os contatos entre a família e a emissora de TV eram frequentes. Durante essa entrevista, o advogado do Carlos ligou para essa emissora e então o repórter questionou a mãe se ela queria saber da notícia que havia chegado para a produção do programa naquele momento. A mãe, sem saber o que esperar, disse que sim, e disseram a ela ao vivo que o Carlos havia confessado que tirou a vida da namorada e Marcela havia acabado de ser encontrada. Obviamente, com o impacto desse tipo de notícia de que a sua filha estava sem vida, a Andréia passou mal, desmaiou e precisou de auxílio médico. Tiraram a imagem dela do ar, porém, mesmo após terem dado essa notícia ao vivo, ela ainda chegou a aparecer mais alguns momentos em total estado de choque. Na época, a emissora e o apresentador do programa foram bastante criticados pela população por terem deixado que a mãe recebesse esse
esse tipo de notícia ao vivo num programa, sem sequer terem feito um corte para contar talvez a história fora do ar. E assim ela talvez tivesse o mínimo suporte necessário para saber dessa informação. A repercussão desse fato foi muito grande e rendeu várias discussões sobre até onde a mídia vai por audiência, pois o apresentador do programa foi apontado como sensacionalista. Voltando à história, com as informações passadas pelo Carlos e o seu advogado, a polícia foi ao local indicado, os dois foram juntos na viatura da polícia para que o Carlos pudesse indicar o lugar com precisão. E de fato, Marcela estava lá em uma área de várzea no sul de Minas Gerais, a cerca de 3 quilômetros da rodovia Fernão Dias, já no limite entre os municípios de Pouso Alegre e São Sebastião da Bela Vista, a quase 200 quilômetros de Guarulhos. Segundo as fontes, a situação de brigas entre o casal ficou ainda pior quando a Marcela descobriu que estava grávida. O Carlos não queria ser pai, ele queria que a namorada interrompesse a gestação, mas apesar de ser uma gravidez não planejada, a Marcela decidiu que teria o filho com ou sem a companhia de Carlos, e a pressionava e chegava a mandar inclusive áudios ameaçadores e fotos de remédios que a fariam perder o bebê. O Carlos então foi mantido preso para aguardar o julgamento, que aconteceu só em novembro de 2022. Segundo a investigação, Carlos levou a Marcela com o intuito de forçar a namorada a ingerir medicamentos para interromper a gravidez, mas segundo ele, as coisas saíram do controle e tudo terminou dessa forma. Ele respondeu pelos crimes de feminicídio e por ocultar Marcela. Durante o julgamento, a juíza disse que esse tipo de crime demonstra ausência de compaixão ao ser humano, quer em relação à vítima, quer em relação ao próprio filho que ainda estava em gestação. O Carlos foi sentenciado a pena de 38 anos e 5 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes citados. A defesa tentou uma apelação para redução da pena, alegando que o Carlos confessou o crime, mas a justiça entendeu que ele confessou com o intuito de confundir as investigações e tentar se eximir da real culpa pelos fatos, alegando que foi toda uma fatalidade. Por isso o recurso foi negado e a condenação foi mantida, e ele segue preso cumprindo a sentença. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.